Se você pretende fazer o Enem esse ano, esse vídeo aqui é para você. No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão mais difícil de matemática do Enem de 2025. Essa questão aqui que está na tela. Muito prazer, pessoal, aqui quem fala é o Johan Lombardi e hoje eu quero trazer aqui uma aula sobre funções trigonométricas, um assunto que foi cobrado nessa questão aqui, que foi a mais difícil do ano de 2025, da prova do Enem de matemática. Foi a questão que teve o menor índice de acertos. Então, vamos lá, começar a ver esse conteúdo, resolver essa questão e ficar um pouco mais inteligente, até porque funções trigonométricas é um assunto que cai bastante no Enem e geralmente a galera não manja muito. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui resolver essa questão mais difícil do Enem 2025 da parte de matemática, mas antes eu queria trazer um pouquinho aqui do conteúdo de funções trigonométricas. O que é isso? Nada mais é do que uma função, f de x, em que eu vou ter alguma trigonometria jogada ali no meio. Então, por exemplo, f de x é igual a seno de x. Isso aqui é uma função trigonométrica, ela envolve a função seno. Outro exemplo, g de x é igual ao cosseno de x. H de x é igual a 4 mais 7 tangente de x. Ou seja, é uma função em que eu vou ter algum cara trigonométrico no meio. Seno, cosseno, tangente. Na nossa aula de hoje eu vou trabalhar mais com senos, cossenos e tangentes, mas toda a análise que a gente fizer vale também para a secante, cossecante e a secante. Beleza? Então, antes da gente começar essa aula, antes da gente começar a ver as funções trigonométricas, a gente tem que lembrar como que é o gráfico delas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um seno e um cosseno? Imagina que a gente pega aqui um círculo de raio 1. Raio 1 aqui. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse raio, uma medida aqui qualquer, e vou formar um triângulo dentro desse círculo. Lembrando, esse círculo está centrado em um eixo de coordenadas 1.00. Beleza? Então, esse ponto aqui seria o mais 1, esse ponto aqui seria o menos 1, aqui em cima mais 1, e aqui embaixo menos 1. Beleza. Digamos que eu pegue esse meu círculo e eu abra de um ângulo θ, qualquer. Beleza. Vamos analisar quem é esse triângulo. Eu tenho então aqui a minha hipotenusa, verdinha aqui, e os meus lados aqui em preto. Beleza. Opa, como é que ficou? Correto. Beleza. Os hipotenusa aqui de lado 1 e os nossos catetos, tá? Quem são os nossos catetos? Vamos chamar, por exemplo, aqui de x, que é essa projeçãozinha aqui embaixo, e y, que seria o outro cateto. Beleza. Aqui é um ângulo θ. A gente pode fazer o seguinte, a função seno e a função cosseno, elas são definidas como a razão entre dois lados de um triângulo retângulo. No caso da função seno, a gente tem que o seno de θ é o cateto oposto ao hipotenusa. Isso aqui vai ser y sobre 1, que é o próprio y. O meu x, o cosseno de θ, na verdade, vai ser igual a x sobre 1, o famoso x. Beleza. Ou seja, esses lados aqui são as próprias funções trigonométricas. Então, esse lado aqui é o lado. Esse lado aqui vale cosseno de θ. Esse lado aqui vale seno de θ. Por que isso aqui é importante? Por que é importante a gente conhecer esse círculo, que é chamado de ciclo trigonométrico? Isso aqui é importante para a gente conseguir expandir os nossos valores de θ que a gente pode jogar. Quando a gente pensa em trigonometria lá no triângulo retângulo, nosso θ está preso entre 0 e 90. Agora, o nosso θ ele pode ser qualquer valor. A gente pode ter um θ, por exemplo, aqui, por exemplo, de, sei lá, 120 graus. Eu posso ter um θ de 240 graus, de 300 graus. Posso ter até um θ maior, de 500 graus, que daí representaria mais de uma volta. Mas fato é, a gente pode, então, expandir o nosso conhecimento de trigonometria para outros ângulos, que não são só os de 90 e de não só entre 0 e 90. Beleza. Então agora, vamos pensar no gráfico da nossa função. Eu vou usar aqui a função seno, só porque eu gosto mais de seno do que do cosseno mesmo. Então tá, eu quero desenhar um gráfico dessa função. Primeira coisa, quando o meu θ ele é 0, esse cara está completamente deitado. Ou seja, a projeção horizontal, vertical dele, que é a parte do seno, ela é 0, certo? Imagina, o cara está aqui, vai estar deitado. Ou seja, não vai ter nada. Então, quando o meu x é 0, meu seno é 0. Beleza. Conforme o meu θ ele vai crescendo, conforme eu vou abrindo esse ângulo, concorda que a minha projeção em y, essa aqui, ó, ela vai aumentando de valor? Então a tendência é que o seno ele vai aumentando até que ele chegue em 1. Depois ele vai cair até chegar em 0. De novo, beleza. Então vamos desenhar isso.
Minha função ela vai subir até atingir o valor de 1, depois ela vai cair para 0. Beleza. Quando que ela vai atingir 1? Quando o meu θ ele for aqui de 90 graus, certo? Quando eu girar aqui um ângulo de 90 graus. Então aqui seria o π sobre 2. Beleza. Quando ele vai zerar de novo, vai ser quando eu der uma volta de 180, certo? Vai ser quando eu der uma metade da volta. Então, o meu θ... Então, quando o meu θ for π, meu seno vai ser 0. Beleza. A partir daqui, olha só o que está acontecendo. A gente quer a projeção seno, né? Ela é a projeção no eixo y. Conforme eu vou pegando aqui e vou descendo, o que acontece? A minha projeção ela vai ficando mais negativa, até que ela vai chegar em alguma hora em menos 1. Então, quando o meu θ ele vai variando depois de π, minha função vai ser negativa, até que ela vai chegar a ser menos 1, depois ela vai subir para 0 de novo, que é o que acontece daqui para cá. Beleza. E que valores são esses? Aqui é o ângulo de 270 graus, ou 3π sobre 2, e aqui ela é o ângulo de 2π, ou 360 graus. Olha só o que vai acontecer a partir desse momento. Eu voltei para esse ponto. Ou seja, o que vai acontecer? Eu vou abrir meu ângulo, ele vai subir até 1, ele vai ir até 1, aí 0, aí menos 1, 0. Ou seja, perceba que isso aqui é um ciclo, ele chama ciclo trigonométrico. Então, minha função seno, se a gente quiser expandir ela, a gente pode simplesmente copiar esses caras e ir só colando. Porque a minha função ela vai se repetindo. Então, ela vai vir aqui, ela vai chegar até 1, menos 1, aí depois a gente pode copiar esse gráfico aqui de baixo, colar e tal, e a função ela vai indo. A gente pode fazer a mesma coisa para a parte de trás. Por quê? Imagina que ao invés de eu começar com um positivo, eu começo com ele negativo. Ou seja, eu estou vindo aqui para baixo. Estou vindo aqui para baixo, o que está acontecendo? A minha função ela vai de 1 até menos 1, depois 0 e tal. Ou seja, ela é exatamente o espelho da minha função, certo? Ela começa no 1, no 0, ao invés de ir para o 1, ao invés de ela ir aqui para o 1, ela vem aqui para o menos 1. E aí eu tenho essa cara aqui do gráfico da função trigonométrica, que é mais ou menos isso aqui, é como se fosse uma onda em que vai se repetindo a cada 2π. Importante isso aqui, a cada 2π, minha função seno ela se repete, certo? Porque 2π é o tempo que demora para ela dar uma volta. Então ela vai de 0 até 2π, aí de 2π até 4π, assim por diante. Então, essa aqui é a cara da nossa função seno. Só colocar aqui, né? O valor máximo dela é 1 e o valor mínimo dela é menos 1. Beleza. Então, coisa importante para ver na função. O intervalo, que demora para ela se repetir, que é o intervalo de 2π, o intervalo, e os valores máximos e mínimos, menos 1 e 1. Beleza. Por que a gente tem que ter esses valores em mente? Porque agora a gente vai começar isso é a parte da função cosseno. A função cosseno, ela vai começar lá em 1, certo? Ela começa aqui em 1, ela vai descer aqui até 0, depois ela cai aqui para menos 1, certo? Porque é a projeção em x. Então, o que vai acontecer com a minha função cosseno é que ela vai começar aqui em cima, aí ela zera, aí é menos 1 e pá. Aí vai seguindo isso aqui. Nada mais é, se você for ver, ela é exatamente a função seno, só que deslocada, um pouquinho deslocada. Então, é como se eu pegasse esse vale aqui e só jogasse ele para a origem. Beleza? Só cosseno é praticamente a mesma coisa. Seno e cosseno são a mesma coisa aqui. Fechou. Então, por que a gente precisa lembrar daqueles dois valores? Ou seja, do período, do tempo que demora para a coisa se repetir, e dos valores máximos e mínimos. Porque agora a gente vai trabalhar a gente vai mudar o gráfico. Ou seja, a gente vai fazer coisas com a nossa função que vão alterar o gráfico. Como assim? Na trigonométrica, a gente tinha lá, por exemplo, seno de x, cosseno de x, mas olha o nosso h de x. Ele é 4 mais 7 tangente de x. Se a gente quisesse desenhar isso, ele ia ficar um pouco diferente na nossa função. O que a gente pode fazer, rapidinho aqui, para mudar essa função? A gente pode somar um número externo, ou seja, eu posso fazer aqui, por exemplo, 5, eu posso multiplicar por um valor externo. Então, 4 seno, eu posso multiplicar por algum valor interno, então, colocar, sei lá, 8x, e somar um valor interno, mais 3. Então, aqui eu fiz 4 mudanças. Somei um cara fora, somei um cara dentro, multipliquei um cara fora e multipliquei um cara dentro. A gente vai estudar todas essas 4 transformações no gráfico. Beleza. Vamos começar, então, com a soma externa. Vamos lembrar da nossa função seno. Como que ela é? Ela começa lá em 0, vai até 1, aí cai para menos 1 e vai. Beleza.
Mas, aqui, beleza? 1 menos 1. Mas, se a gente fizer a função seno... Se a gente quiser a função seno de x mais 1, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a nossa função aqui? Troca o x por zero. Quando o x vale zero, isso aqui zera, essa parte aqui zera, isso aqui vai ter só 1. Então, x igual a zero, minha função é 1. Beleza. Então, 1. Agora, meu gráfico ele vai crescer. Quando meu x ele for π sobre 2, meu seno vai valer 1. 1 mais 1 ali, então, vai dar o 2. Perfeito. Então, a função vai ser isso aqui, ó. Ele vai cair ali para o zero. É até onde ela vai cair? 2. Beleza. Quando meu x ele for 270 graus, ou 3π sobre 2, ele vai ser menos 1. Então, aqui eu vou ter menos 1 mais 1, 0. Ou seja, quando meu x vale 270 graus, meu y vai ser 0. Então, eu só vejo isso aqui. Depois ela vai crescer de novo, até que ela volta para esse ponto aqui, ó, né? Simétrico. Então, olha só o que aconteceu. Quando eu somo um valor fora da minha função, eu simplesmente subo ela. Eu simplesmente jogo todos os pontos uma unidade para cima. Então, esse aqui era o gráfico da função seno normal. 0, 1, 0, menos 1. E agora eu só joguei todo mundo para cima. Então, virou 1, 2, 0 e 1 de novo. Beleza? Ah, e detalhe, essa análise que a gente está fazendo aqui, de soma externa, soma interna, multiplicação e tal, vale para qualquer tipo de função. Se eu tenho lá a função A, f de x igual a x, vai ser uma reta aqui. Se eu tenho f de x igual a x mais 1, vai ser uma reta, só que cortando aqui em y igual a 1. Beleza? Então, essa é a soma externa. Eu vou simplesmente somar todos os números, jogar todos os números para cima. Se eu fizesse uma subtração, eu ia jogar todos os números 1 para baixo. Então, por exemplo, se tivesse seno de x menos 5, eu só ia jogar todo mundo para baixo 5 unidades. Beleza? Então, essa aqui foi a soma externa. Então, agora para a multiplicação externa. Então, nossa função vai ser, por exemplo, 2 seno de x. Vou pensar lá. Quando x é 0, seno de 0 é 0, beleza. Quando o meu x ele vale π sobre 2, meu seno vai ser 1. 2 vezes 1, então ele vai lá para o 2. Então, meu gráfico vai chegar lá no 2. 2. Depois ele vai diminuindo até chegar em 0, quando for π. Beleza. Quando o meu x ele for ali... Vou continuar aqui. Quando o meu x ele for ali 3π sobre 2, meu seno vai ser menos 1. Aí 2 vezes menos 1 vai para menos 2. Beleza. Menos 2. Aí, conforme o meu x vai crescendo de novo, ele vai indo até chegar em 0 e vai continuar. Olha só o que aconteceu dessa vez. Eu não aqui minha função. Em 0 ela ainda é 0, em π ela ainda é 0, beleza. Só que, olha só o que aconteceu. Eu estiquei a minha função para cima, certo? Como assim? A minha função seno, ela era o quê? Vai começar aqui em 0, aí até em 1, aí 0. Aí menos 1, 0, tal. O que aconteceu foi que eu estiquei a minha função, eu estiquei ela verticalmente. Por quê? Quando eu multiplico por esse 2, eu multiplico todos os valores da minha função por 2. Então, quando antes era 1, agora virou 2. Quando antes era menos 1, virou menos 2. Então, tudo que eu fiz foi multiplicar a função inteira, cada valor da função, por 2. Então, tudo que eu fiz foi esticar a função. Beleza? Então, deixa eu até aqui anotar. Então, multiplicação, eu estico minha função. Estico função. Beleza? Esqueci de colocar aqui, mas vamos anotar. Desloca. Eu vou colocar um deslocamento vertical. Eu estico no vertical. Beleza? Então, quando eu multiplico a minha função seno fora dela, ou seja, eu faço um 2 seno de x, 3 seno de x, eu só estico a minha função. Beleza? Tá. Próximo. Agora uma soma interna. Vou imaginar aqui que a nossa função seja seno de x mais... Vou colocar aqui π sobre 2. Vou colocar π sobre 2 só para ficar mais fácil. π sobre 2. Vou imaginar o seguinte. Quando meu x é 0, vou ter 0, vou ter seno de π. π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, eu vou começar aqui em 1. Quando meu x for π sobre 2, eu vou ter seno de π sobre 2, π sobre 2, seno de π, que é 0. Então, meu função vai vir para cá, vir para o 0.
Conforme o meu x aumenta, quando ele for π, quando o x for π, eu vou ter π mais π sobre 2, vai ser 3π sobre 2, que é ali no menos 1. Então, quando o meu x for π, ele vai cair aqui pro menos 1. Menos 1. Depois ele vai subir, e quando ele for o 3π sobre 2, ele vai voltar a ser 0. Então, olha o que aconteceu. Antes, a minha função ela começava ali no 0, aí menos 1, 0. O que aconteceu? É como se eu pegasse esse ponto aqui em cima e tivesse puxado ele aqui para trás, certo? Ou seja, a minha função, ela agora, ao invés de ela começar no 0, ela está começando no 1. Se a gente fosse desenhar, a gente teria aqui outra parte aqui atrás. O que aconteceu? Esse pontinho aqui, ele antes estava aqui. Só que eu somei π, eu joguei ele aqui para trás. Beleza? Eu peguei minha função que estava aqui e eu só joguei ela para cá. Então, a soma interna, ela tem um deslocamento horizontal. Beleza. Detalhe importante. Por que eu estou considerando que eu estou indo para trás? Se eu somo um valor de x, por que eu estou jogando a minha função para trás? Vamos pensar aqui na seguinte função. Deixa eu colocar aqui. Vamos pensar na função f... Deixa um pouquinho mais... Beleza. F de x é igual a 1 sobre x. Como que eu grafico isso aqui? A gente tem lá que a função, pá... Ela é isso aqui. Beleza. Só que agora... E aqui atrás também, né? Beleza. Só que agora, se eu pegar a função f de x mais 1, isso aqui vai ser igual a 1 sobre x mais 1. Beleza. O que aconteceu nessa função aqui? O meu x não podia ser 0, porque em 0 eu tenho 1 sobre 0 é como indeterminação. Nesse caso aqui, qual é o valor que x não pode assumir? Ele não pode assumir menos 1, certo? Porque se eu tiver menos 1 ali sobre 1, tá? Eu vou ter 1 sobre 0, que não pode. Então, se eu fosse desenhar minha função, ela seria o seguinte. Aqui eu tenho a reta no x igual a 0, que seria a prova y, está delimitando minha função. Nesse caso aqui, seria a reta x igual a menos 1. Aqui menos 1, beleza. Então, minha função seria isso aqui. Por que eu joguei ali para a esquerda e não para a direita, se eu estou somando? No primeiro momento, isso realmente pode parecer um pouco contraintuitivo. Mas qual que é a lógica por trás disso? Veja o seguinte. Antes, qual era o valor de x que faz isso aqui dar errado? Era 0. Beleza, então em 0 eu coloquei. Agora eu coloco 1. Eu tenho mais 1. Se eu jogo x igual a 0, eu vou ter 1 sobre 1. Ah, tá. Então, para dar errado isso aqui, eu preciso jogar um menos 1. Eu preciso jogar um valor mais atrás da minha função. Certo? Vamos pensar se eu jogasse o x igual a 1 nessa aqui. Se o x for 1, meu y é igual a 1. Beleza. Só que nesse caso, se o meu x ele for 1, meu y vai dar meio. Então, concorda que quando eu somo um valor dentro da minha função, é como se eu estivesse facilitando a vida dela? Como assim? Conforme o meu x aumenta nisso aqui, ele vai diminuindo o f de x. Então, por exemplo, x igual a 3, eu vou ter... x igual a 3, eu vou ter 1/3. Para x igual a 3, né? Só que se eu quiser chegar em 1/3 nessa função aqui, eu preciso jogar o x igual a 2. Por quê? Eu tenho esse 1 aqui que está facilitando a vida da função. Então, se ela quer chegar no 1 sobre 3, eu só preciso que o x seja 2. Eu não preciso que ele seja 3. Entendeu? Ele está facilitando a vida da função. Se eu tivesse x menos 1, esse menos aqui está dificultando. Então, se eu quero chegar em 1/3, eu tenho que trocar meu x por 4. Então quando eu somo um valor dentro da minha função, é como se eu facilitasse a vida dela e eu diminuísse o valor que x precisa ter para chegar em algum valor. Então ele vem para a esquerda, porque o valor de x precisa ser menor para atingir o que eu quero. Beleza? Então, uma soma interna na minha função, a gente vai ter um deslocamento horizontal. Se eu somo, eu jogo a minha função para a esquerda. Se eu subtraio, eu jogo a minha função para a direita. Beleza? Então, soma interna. Por fim, multiplicação interna. Vamos pegar a função seno 2x. Beleza. X igual a 0. 0. X igual a π sobre 2. X igual a π sobre 2. Eu vou ter 2 vezes π sobre 2, que é π, que é 0. Então minha função aqui, ela também vai ser 0. E no meio termo, quando o x é π sobre 4. Π sobre 4 vezes 2 vai dar π sobre 2, então seno de π sobre 2 é 1. Tá. A função vai ser isso aqui, ó.
Depois, deixa eu apagar aqui esse x. Depois, ele vem ali para π, certo? Vamos ver aqui em π. Quando eu x for π, eu vou ter 2π, que também é zero. Então, aqui no meio do caminho, em 3π sobre 4, eu vou ter aqui o valor de menos 1. Então, olha só o que vai estar acontecendo. Antes, a minha função, ela demorava 2π para ela começar a se repetir, certo? Ela precisava andar 2π, ela precisava andar do zero aqui até o 2π para ela dar um ciclo completo. Agora, eu só preciso de π, certo? Eu diminui por 2 o meu período. Antes, ela ia de 0 até π, até 2π. Agora, ela vai de 0 até π. E por que isso acontece? Quando a gente multiplica um valor aqui dentro, a gente está de novo facilitando a vida da função. Então, vou imaginar, minha função ela quer chegar em 1. Que valor de x eu preciso jogar aqui dentro da função seno para ela ser 1? π sobre 2. Beleza. Então, para o seno ser 1, eu preciso jogar aqui um π sobre 2. Só que agora, se eu tenho esse 2 me ajudando, eu posso só jogar um π sobre 4. Então quando eu jogo π sobre 4, multiplica por 2, vai cair em π sobre 2, aí vai chegar em 1. Ou seja, quando eu multiplico um valor aqui dentro da minha função, eu estou facilitando a vida da minha função. Então fica mais fácil de atingir os valores que eu quero. Se eu tivesse seno de x sobre 2, aí isso é o contrário. Aí o meu período ele ia quadruplicar, porque agora eu tenho um 2 que está atrapalhando. Então ao invés de ser 2π, ia virar 4π. Beleza? Uma forma rápida de você encontrar o período da função é o seguinte. Digamos que eu tenha lá seno de ax, sei lá. O meu período, multiplicando por t, vai ser 2π sobre a. Certo? Se meu a for 1, função seno. Período 2π, beleza. Se meu a for 2, meu período vai ser 2π sobre 2π, que é exatamente essa funçãozinha aqui. Se meu a for meio, eu vou ter 2 sobre meio, que vai ser 2 vezes 2, 4. Então 4π, de fato. Eu vou aumentar meu período. Então, se o meu valor maior do que 1, eu vou aumentar meu período. Eu vou diminuir meu período. Ou seja, a coisa vai acontecer mais rápido. Se meu A ele for um valor entre 0 e 1, aí eu vou aumentar meu período, de fato. Porque se meu A for meio, por exemplo, eu vou dificultar a vida da minha função. Espero que tenha ficado claro, tenha ficado bom de entender aqui a função. Então, aqui um breve resumo daqui de como que funciona a soma e a multiplicação interna e externa na função trigonométrica. Aí está o resumo, beleza. Vamos seguir para a questão é uma questão de função tangente. Então, vamos esboçar rapidinho o gráfico da função tangente. A função tangente no ciclo trigonométrico nada mais é do que ela é... Imagina aqui que eu... Deixa eu apagar essa parte aqui. Imagina que eu traço uma reta tangente aqui minha circunferência. Beleza. Eu vou prolongar aqui essa minha reta. Beleza. Vou ter esse pedaço aqui em vermelho. Eu vou chamar de azão. Quem é a tangente de θ? Tangente de θ é igual a azão dividido. Quem é o cateto adjacente? É 1. Então meu valor de azão é justamente a tangente de θ. Então, minha tangente de θ, como que ela é representada? Ela é esse valor aqui entre o meu raio que eu pego, prolongado, com a reta, que é tangente ao meu círculo. Beleza. Então, como vai ficar o gráfico disso aqui? Quando meu θ é 0, a tangente é 0. Quando o meu θ ele é π sobre 2, imagina. Quando que essa reta em rosa vai se encontrar com essa outra reta aqui? As duas retas são paralelas, certo? Ou seja, elas nunca vão se encontrar. Então, a função tangente, ela começa em 0, aí ela vai aumentando, até que ela vai explodir em π sobre 2. π sobre 2. Beleza. Do contrário, se eu pensar no ângulo aqui embaixo, a minha projeção aqui ela vai ser negativa, certo? Porque ela está para baixo. Então, esse gráfico aqui vai ser um espelhamento aqui por baixo. Mais ou menos isso aqui. Aqui em menos π sobre 2. Ou seja, qual é o meu período da função tangente? Ele é π, certo? É esse intervalo aqui. O período da minha função tangente ele é a metade do período do seno e do cosseno normalmente. Beleza?
Então o período da minha função tangente, ela é π. Se eu tivesse, sei lá, tangente de 2π, 2x, meu período ia ser π sobre 2. Beleza. Vamos agora resolver a nossa questão. Essa aqui é a nossa questão, tá? A gente tem essa equaçãozinha aqui para resolver. A gente quer achar o valor de D, de K, de P e de M. Não, D não, né? D é a função. Ou seja, o que a gente tem aqui? O meu K, uma soma externa, ou seja, um deslocamento... Nossa, como é que tá muito... Um deslocamento vertical. Meu P é a multiplicação interna. Então, o que eu tenho? Na multiplicação interna, eu tenho uma dilatação. Vou colocar esticar, né? Que é o que eu estava usando lá em cima. Eu vou esticar horizontal. E eu tenho um cara aqui somando. Então, eu tenho uma soma interna. Uma soma interna, ela é um deslocamento horizontal. Beleza. Então, essas três coisas que eu estou procurando. Deslocamento vertical, deslocamento horizontal e um esticamento na horizontal. Beleza. Essa aqui é a nossa função tangente, tá? A gente quer descobrir esses valores, beleza. Vamos começar vendo o seguinte. Quem é? Eu sempre gosto de começar com funções trigonométricas procurando o intervalo, o meu período. Então vamos ver, ó. Minha função tangente, ela é essa reta aqui. Beleza. Ela vem, olha só o intervalo de valores que ela tá. Ela está em 5 menos 2π sobre 2 e 5 mais 2π sobre 2. Então, aqui é 5 meios menos π. Aqui é 5 meios mais π. Então, olha só. Qual é o meu intervalo de valores que eu tenho aqui? Daqui para cá, aconteceu. Eu somei 2π. Ou seja, o meu período, ele é 2π. Mas qual é o período da função tangente? Ele normalmente é π. Então, o que eu tive que fazer? Então, eu dividi esse cara por algum valor que chegou em 2. O que eu fiz? Eu dividi por meio. Ou seja, o valor de P, ele é meio. Esse cara aqui é meio. Beleza. Se a gente for nas alternativas, já dá pra gente cortar algumas. Beleza. Vamos agora, então, achar o resto. Vamos ficar de olho aqui nos valores que ele colocou. Olha só, esse cara aqui que ele marcou o ponto. 2,5. Vou lembrar, nosso intervalo é 5 sobre 2, que eu vou escrever como 2,5, menos π, e 2,5 mais π. Olha só nosso intervalo, ele vai de 2,5 menos π até 2,5 mais π. Quem é 2,5? Ele é exatamente a metade, certo? Vamos pensar na função tangente, ó. Eu tenho aqui π sobre 2 menos π sobre 2. Quem que é a metade dele? Quem que é a média? É o zero. Ou seja, esse ponto aqui, o ponto 2,5, ele nada mais é do que é como se ele fosse o ponto 0,0. Certo? Eu vou colocar aqui em asterisco. Como se ele fosse o ponto 0,0 da minha função. Porque ele é a metade do meu intervalo. Então, esse cara aqui, ele já vai dar pra gente o deslocamento vertical e horizontal. Por quê? Em teoria, era para esse cara aqui estar no 0,0. Mas ele está em quem? Ele está no ponto 2,5, 30. Quem é esse 30? É o deslocamento vertical. Ou seja, o meu K é 30. E quem é esse 2,5? Ele é o deslocamento horizontal. Então, o meu M, ele é não 2,5, mas menos 2,5. Por quê? Eu estou jogando minha função para frente. Ou seja, se eu preciso de 2,5 para chegar onde eu chegaria no zero normalmente, significa que eu estou precisando colocar um valor a mais para chegar onde eu quero. Ou seja, eu tenho um valor menos, eu tenho um valor negativo que está atrapalhando a minha vida. Então, descobrimos aqui os valores. Meu K é 30, P é meio e M é menos 2,5. Então, se a gente for aqui ver, a gente tem aqui, ó, 30, 30, beleza? Meio, meio. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5 sobre 2. Então, alternativa aqui, letra E. Beleza? Isso aqui, gabarito. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula longa, falando que eu tô trabalhando bastante aqui, o conceito aqui de funções trigonométricas. Acho que ficou bem completinha essa aula, sobre como que você muda o gráfico. É isso, pessoal. Eu agradeço bastante
por vocês terem assistido a aula até aqui. Se puderem, deixa o like, se inscreve, compartilha para todo mundo, ativa o sininho e continua me acompanhando. Fechou? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.